Vamos ter a nossa Bíblia aberta entre os versículos 10 ao versículo 14. Ageu, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 19. Estamos com a hora um pouco avançada, né? Peço paciência aos irmãos, é verdade que às vezes temos o nosso horário, mas ouvir a palavra e meditar nela também acho importante termos calma, então por isso, a não ser que seja uma coisa SOS, peço paciência e acabarmos um bocadinho mais tarde a nossa reunião de culto. Antes de lermos, eu gostaria de refrescar um pouco o que já falamos nas mensagens anteriores. Os irmãos lembram no capítulo 1 como o Senhor de facto exorta o povo porque tinham abandonado a obra do Senhor, especialmente a construção ou a reconstrução do templo de Jerusalém. E o povo tinha adotado quase como estilo de vida a construção da sua própria casa e tinham esquecido o mandamento do Senhor de ir novamente reconstruir uma casa. No capítulo 2 vimos que provavelmente o povo perdeu motivação, porque aquela casa que eles tinham feito não tinha comparação com aquela que tinha construído o rei Salomão. Então, alguns irmãos, provavelmente os mais idosos, que tinham visto aquela casa e que agora estavam a ver a nova, tinham se calhar ficado desmotivados. Mas Ageu, com uma frase bastante forte, disse: o Senhor é convosco. A presença do Senhor é exatamente a mesma como estava com Moisés na altura de Salomão, como também na altura de Ageu e também hoje. Isso não muda. Assim que o povo, tudo parece indicar que também obedece ao Senhor. E com esta motivação que o Senhor lhes dá, também falando um pouco do futuro, da chegada do templo pleno, que é a presença de Cristo Jesus, tudo parece indicar que eles reativaram os serviços no templo. Já haviam sacerdotes, já haviam pessoas que faziam a questão dos sacrifícios, já haviam levitas a auxiliar na casa. Então parece que estava tudo perfeito. A casa está feita, já estão os ofícios no templo a funcionar, não havia mais problema. Pois o capítulo 2, esta parte de 10 ao 19, mostra o contrário, que apesar de que uma boa parte já estava feita, havia uma outra que estava a carecer, que havia uma outra parte que não estava a colocar atenção ao povo. Então vamos ler versículos 10 ao versículo 19. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo, diziam: não. E diz Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contacto com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação, diante do meu rosto, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, disse o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor,
ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Vamos parar por aí. Quando estão ali já os sacerdotes instalados, tudo indica mais uma vez que já tinha voltado a fazer-se sacrifícios diários, como eram feitos, a ser queimado incenso no templo, e muitas outras coisas que eram feitas, que os irmãos podem conhecer melhor no livro de Levítico, para passar a mensagem de santidade ao povo, de que pessoas imundas podiam tornar-se santas. Mas a coisa não parece que está a correr muito bem. Então Ageu faz uma espécie de pergunta para despertar o interesse dos sacerdotes. Ele diz o seguinte: se algum de vós coloca carne santa na borla aqui no saquinho que eles tinham, e tocar em alguma coisa que está ali comum, porque eram divididas as coisas entre coisas sacras e comuns, essa coisa fica santa? E eles disseram, não. Agora, se essa mesma coisa estiver imunda, ou seja, se tivesse tocado algum corpo morto, por exemplo, e essa mesma borla tocar em algum destes mantimentos, como o pão ou alguma outra coisa, ficará imunda? Eles disseram, ficará. Vamos pô-lo de outra forma. Imaginem aqui que nós estamos todos saudáveis e nenhum de nós tem Covid. Estamos todos saudáveis. Se uma pessoa chega aqui com Covid, quem contagia quem? Nós passamos saúde à pessoa? Não. Dificilmente, não é? A tendência lógica é que a pessoa, pelo menos a um ou dois de nós, vai passar o vírus. A lógica foi exatamente a mesma quando Ageu faz a pergunta ao povo. A partir de ali, no versículo 14, Deus diz, peço desculpa, eu perdi-me aqui na passagem. Não está certo. Versículo 14, este povo é assim. O que significa isto? Quando o povo ia ao templo, eles iam com boas intenções, não é isso? Eles achavam que estavam a apresentar uma coisa pura. Iam lá e apresentavam o seu sacrifício e era tudo feito de uma forma santa. Mas estava a acontecer o contrário. O povo, como era imundo, estava a estragar toda aquela dinâmica religiosa de sacrifícios, de ofertas, tanto com os sacerdotes como o povo. E Deus disse, tudo o que vocês oferecem é imundo. Está sujo. E não significa que eles tenham tocado alguma coisa que não deveriam ter tocado, porque poderia ser um corpo, mas que é o que acontece aqui nesta passagem? Deus está aqui a trazer uma lembrança também de um tema que ele já tinha pregado ao povo em Jeremias, em Ezequiel, que é a imundícia de coração. Porque claramente havia uma questão litúrgica naquela altura, onde as pessoas se tocavam em certas coisas, em certos animais ou em certos corpos mortos, tinham um tempo de imundícia e depois podiam fazer alguns rituais para se limparem. Mas isto era simplesmente uma questão litúrgica, religiosa, com uma pedagogia por trás. Mas em alguns profetas, como já diz Jeremias, Ezequiel, em outros mais, mas eles dois focam muito nesta questão, Deus fala de uma imundícia ainda maior, ou seja, aquilo que era feito com as mãos, com os alimentos, Deus passa, para que o povo entenda, passa a parte já mais interna e fala da imundícia do coração. A partir de aí, todo o que o povo levasse perante Deus era imundo. Todo o que o povo tocasse era imundo. Porque a verdadeira adoração, irmãos, tinha a ver com o coração. O povo ativou o templo, reconstruiu boa parte do templo, ativou os ofícios que estavam durante várias décadas esquecidos, mas o coração do povo continuava na mesma, imundo. A partir de ali, irmãos, nós podemos tirar uma aplicação para nós, que a adoração genuína está relacionada ao estilo de vida que temos e ao nosso coração, e não somente aos nossos hábitos religiosos.
Hoje em dia, como é claro, nós não temos um templo como aquele templo, também não é uma ordenança, onde fazemos sacrifícios e isso. Mas claramente há uma atividade religiosa, né? Alguns chamam de religiosidade, né? Práticas, hábitos, nos quais nós acreditamos que quando fazemos aquilo, claramente podemos degustar mais de algumas questões espirituais, né? E a partir de ali, por exemplo, o tempo de domingo, vamos dizer que seria o equivalente naquela altura a uma visita ao templo, por exemplo. E nós muitas vezes podemos achar, como foi que o povo achou, que por estarmos aqui, por cantar, por bater palmas, por inclusive servir na pregação ou qualquer outra atividade, por estarmos aqui a participar da ceia, a participar das ofertas, a participar de qualquer serviço que a igreja tem, ou simplesmente assistir, estar ali à frente, podemos achar que Deus gosta disso. E não quero ser mal entendido. Mas a questão que Ageu nos deixa é a seguinte: se o nosso coração não está bem com o Senhor, o que nós fazemos para Deus é uma imundícia. Ou seja, não serve. É o que Ageu está a dizer ao povo. É o que o Senhor disse a Ageu claramente para dizer ao povo: vejam os vossos caminhos. Então, a partir de ali, irmãos, nós entendemos que a nossa adoração não pode ser reduzida simplesmente a um momento específico da minha semana, das 10 da manhã às 12h30, ou em certos horários quando eu abro a palavra. A adoração é uma postura do coração que eu tenho perante Deus, no qual procuro uma vida santa. Segunda-feira e domingo é igual para mim. Isso é o que todos devemos dizer. Que para nós, quarta-feira como domingo, é a mesma coisa. E no sentido de que ambos os dias estamos perante o Senhor, em que ambos os dias temos que adorar ao Senhor e afastar-nos de uma vida imunda. E é isso que o profeta quer dizer ao povo. Baixem um pouco o volume às vossas práticas e comecem a olhar ao vosso coração. Porque continua tudo a dar errado. Porque continuam imundos. Não estão à procura verdadeiramente do Senhor. Vamos continuar na passagem, e a partir do versículo 15 ao 19, que podemos dizer que é o segundo bloco desta passagem, primeira 10 ao 14, e o segundo do 15 ao 19. Deus diz uma frase bastante difícil, e acho que dura a vezes de aceitar pelo povo. Diz: feri-vos com queimadura, no versículo 17, e ferrugem e saraiva. E no final diz: e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deus aqui, irmãos, está a colocar-se como o autor do sofrimento do povo. Eu acho que às vezes nós utilizamos muitas vezes a frase Deus permite. E temos que, às vezes, abusamos disso, e isso, quando é entendido em sua plenitude, nos remota a uma teologia um pouco fraca chamada deísmo, na qual Deus é um espectador do mundo e Ele simplesmente vê as coisas acontecerem, Ele permite, mas Ele não mexe em nada, né? Está a ver o mundo aí acontecer. E o Antigo Testamento, de facto, fala muito mais deste tema que no Novo, que é a soberania de Deus de uma forma intencionada. Ou seja, Deus, quando mete as mãos, vamos dizer assim, na massa, e faz isso constantemente, Deus faz coisas difíceis para o povo aceitar. E uma delas que acontece aqui é que o Senhor, de facto, fez sofrer ao povo. Deus enviou aqui saraiva, granizo, não sei a outra tradução também granizo, né? Aquelas bolinhas de gelo um bocado maiores, né? E outras coisas que estragam os cultivos, isto estraga mesmo o cultivo. E a partir daí o povo teve sofrimento, passou dias maus. Agora, o que Deus faz, irmão, sempre tem um propósito. O propósito está no versículo 17, ao final. Não houve entre vós quem voltasse para mim, disse o Senhor. O Senhor fez sofrer ao povo com a intenção de que o povo voltasse aos caminhos de Deus. Era um sofrimento com esse propósito. Eles tinham provavelmente doenças, uma crise econômica, não estavam bem, para que entendessem
quem era o seu verdadeiro Senhor e voltassem aos caminhos. A partir dali, irmãos, acreditamos que Deus, Ele não muda. E por vezes, Ele decide enviar sofrimento ao mundo para buscar o arrependimento dos homens. Covid foi uma chamada de Deus ao mundo a dizer: olha, quão frágeis nós somos. Crise econômica, né? Os economistas dizem que vai parar em novembro, o pronóstico nem sempre dá certo, a gente não sabe se vai parar em novembro, mas há uma crise, está tudo a ficar cada vez mais caro. É o Senhor a chamar o povo a arrependimento. Dizia um autor do século passado, C.S. Lewis, bastante conhecido, né, pelos seus livros da Crônicas de Nárnia, obrigado. E ele dizia num dos seus livros sobre o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Vou repetir, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Um homem que também teve os momentos de crise e que escreve bastante nesta temática. A partir de aí, irmãos, nós temos que olhar também para situações difíceis na nossa vida como uma oportunidade para voltar ao Senhor. Não aconteceu por acaso, não aconteceu porque sim, porque estamos aqui à deriva, não. Deus também quer uma igreja que o procure e às vezes Ele manda sofrimento para nós. É assim que entendemos biblicamente os momentos difíceis da nossa vida. Depois a passagem continua, irmãos, e resulta então no seguinte: o que vai fazer o Senhor então com este povo? Um povo que tinha um coração duro, na mesma estavam a fazer muita atividade religiosa, mas continuavam igual. Um povo que não tinha entendido os sinais de sofrimento. Deus enviou seca, enviou saraiva, enviou muita coisa e eles não entenderam a mensagem. O que faz Deus com um povo assim? E o impressionante é como acaba esta passagem. Porque a nossa justiça humana, né, uma justiça pecaminosa, né, acha, merecem castigo. Mas o Senhor diz a frase final no versículo 19: desde este dia vos abençoarei. Uau! Que mudança aqui de cena. Deus está a dizer: olha, fazem isto, fizeram isto, não se arrependeram, mas eu vos abençoarei. Isto é o que nós chamamos de graça. Que apesar de que nós merecemos mais sofrimento, de que apesar de que nós merecemos a justiça divina, de que Deus poderia nessa altura enviá-los de novo para a Babilônia, Deus decidiu, pela sua graça e amor, simplesmente abençoá-los. E aqui a bênção deve entender-se como uma ativação também da questão econômica, uma ativação também de todas as áreas do povo. Aqui, neste sentido, na antiga aliança, não deve se espiritualizar tudo. Havia também questões concretas e que se materializava a bênção do Senhor para o povo. E é assim que entendemos que o Senhor, apesar do povo como ele era, decidiu salvá-los. E eu gostaria também de relacionar isto para nós hoje, porque nós não somos diferentes. Também temos um coração sem Cristo, imundo. E que o Senhor faz conosco? Vamos ler então Tito capítulo 3, versículos 3 ao 9. Vamos dar aí um salto de várias páginas na Bíblia. Tito capítulo 3. Apocalipse capítulo 1 e vai para trás e acho que chega mais rápido. Tito capítulo 3, versículos 3 ao versículo 5. Tito capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5. Porque também nós,
Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É uma passagem que mostra claramente de onde nós viemos. De um mundo sem Deus, afastados totalmente de Deus. E a única hipótese era Deus fazer uma cirurgia espiritual, que aqui é chamado a regeneração, ou também renovação, ou como o apóstolo João chama, o novo nascimento. Uma obra que o Espírito faz na obra de uma pessoa que não o conhece, mas consegue possibilitar a salvação. Aqui estamos hoje, nós como igreja também, agradecendo ao Senhor por isto, porque Ele fez por nós, mas também deixando o convite para si, que nos visita hoje, ou que já está há muito tempo aqui na igreja, e acredita que não é salvo, acredita que está a ouvir, mas não quer dar esse salto de fé. Nós como igreja queremos pregar o mais biblicamente possível. Segundo a Bíblia, não é possível ao homem limpar a sua imundícia com sua própria força. Não é possível ao ser humano deixar de ser pecador porque quer. A imundícia do coração é, perante as forças humanas, uma doença sem cura. Contudo, pela graça de Deus e pela força do Espírito Santo, nos consegue dar um novo coração. E por causa disso, Deus chama aos homens para que se arrependam dos seus caminhos e creiam no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador deste mundo. Então, essa é a nossa mensagem também para os visitantes, para quem nos vê nas redes sociais. Arrependa-se. Com essa imundícia não vai conseguir limpá-la nunca. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo que fez pelo seu povo e pedir também para que seu Espírito continue a fazer esta obra que traz mais pessoas à salvação. Vamos orar. Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Obrigado porque este livro da Ageu nos tem mostrado muito, Senhor, acerca de nós como o teu povo. De quão desobedientes somos, de quão fácil nos afastamos dos teus planos. De quão necessário também é, Senhor, para nós ter uma motivação sobre o futuro. E como hoje tu nos mostraste, poder olhar para nós e entendermos que sem ti somos imundos. Que nada do que façamos, seja música, seja pregar, dar estudo bíblico, seja limpar, seja qualquer coisa que nós fazemos, se que tu não estás conosco, Senhor, somos imundos. Ajuda-nos nesta fraqueza que nós temos perante ti. Mas também te agradecemos, Senhor, porque como Tito nos narra aqui, como o apóstolo Paulo nos narra em Tito, Senhor, tu tiveste misericórdia, amor e benignidade e nos salvaste. Obrigado por essa limpeza que fizeste no nosso coração. Obrigado porque Cristo Jesus fez esse trabalho por nós na cruz de Cristo. E também nós queremos que mais pessoas venham a fazê-lo, que mais pessoas possam vir adorar-te também com um coração limpo. Te agradecemos, Senhor. Colocamos, Pai, este resto do culto que nós vamos ainda fazer, esta música que ainda vamos cantar, para que façamos com um coração genuíno, honrando-te, adorando-te, com alegria de coração. Colocamos, Senhor, tudo isto em nome de Cristo Jesus. Amém.